2 da manhã. Você acorda com aquela pressão familiar na bexiga. Levanta, vai ao banheiro, volta para a cama. 4 da manhã, a mesma coisa. 5h30, de novo. E quando o despertador toca, você já acordou 3, 4 vezes. E pensa, mais uma noite que não descansou de verdade. Eu sei como é essa sensação. Eu sei porque já ouvi essa história centenas de vezes. O cansaço que se acumula, a irritação que cresce, a sensação de que seu corpo está te traindo, te roubando algo que deveria ser seu por direito. Uma noite inteira de sono. Aqui está o que a maioria dos homens não percebe. Na maior parte dos casos, o problema não é a sua bexiga. Ela está funcionando exatamente como foi programada para funcionar. O que está acontecendo é que você, sem saber, está treinando ela para te acordar. E esse treinamento acontece nas horas que antecedem o sono, muito antes de você deitar. Isso significa que o poder de mudar essa situação está nas suas mãos. Não estou falando de aceitar isso como parte inevitável do envelhecimento. Não estou falando de remédios que você vai tomar para o resto da vida. Estou falando de entender o que está acontecendo e fazer ajustes que você controla. Hoje, eu vou te mostrar o protocolo noturno de 3 passos que ajudou centenas de homens a reduzirem as idas ao banheiro pela metade. Alguns eliminaram completamente. Não estou falando de remédios. Não estou falando de cirurgia. Estou falando de ajustes simples que você pode começar a aplicar hoje à noite. E o primeiro passo pode parecer contraintuitivo, mas é exatamente por isso que funciona. Meu nome é Dra. Bianca Rangel, e eu quero conversar com você hoje, não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. Doutora, não aguento mais acordar toda noite. Estou exausto. E o que eu percebi, repetidamente, é que a maioria deles não tinha um problema grave de bexiga. Tinha um conjunto de hábitos noturnos que, sem querer, estavam sabotando o próprio sono. Quando ajustamos esses hábitos, o resultado veio mais rápido do que eles imaginavam. Antes de falar sobre o que você pode fazer diferente, preciso te explicar como seu corpo foi desenhado para funcionar durante a noite. Porque quando você entende o mecanismo, as soluções fazem sentido. E mais importante, você consegue aplicar com confiança, sabendo por que cada passo funciona. Pense na sua bexiga como um reservatório de água com um sensor de nível. Quando o reservatório atinge certa capacidade, o sensor dispara um alarme. E esse alarme é a vontade de urinar. Em condições normais, esse reservatório tem capacidade para armazenar entre 400 e 600 ml. O suficiente para uma noite inteira de sono sem interrupções. Seu corpo foi projetado para isso. Milhões de anos de evolução garantiram que você pudesse dormir em segurança, sem precisar acordar várias vezes. Durante o sono, seu corpo produz um hormônio chamado ADH, o hormônio antidiurético, que reduz a produção de urina pela metade. É como se o corpo entrasse em modo noturno, diminuindo o fluxo para o reservatório. Ao mesmo tempo, a bexiga relaxa e expande levemente, aumentando sua capacidade de armazenamento. Esse sistema foi desenhado pela evolução para permitir 6 a 8 horas de sono contínuo. Não é luxo. É biologia. Seu corpo sabe o que fazer. Após os 50, 3 coisas mudam. A produção de ADH diminui, então mais urina é produzida à noite. A elasticidade da bexiga reduz, então o reservatório encolhe. E o sensor de nível fica mais sensível, disparando o alarme com volumes menores. É como se o reservatório ficasse menor, enchesse mais rápido, e o alarme ficasse com o gatilho mais leve. Essas mudanças são reais. Elas acontecem, mas elas não são uma sentença. Aqui está o ponto crucial. Esses fatores da idade são reais, mas representam apenas parte da equação. O que você faz nas 3, 4 horas antes de dormir pode amplificar ou neutralizar esses efeitos. Se você, sem saber, está enchendo o reservatório mais rápido, deixando o sensor mais irritado,
ou impedindo o modo noturno de ativar, você transforma um inconveniente em um problema crônico. A boa notícia é que o oposto também é verdade. Se você ajustar esses fatores, pode recondicionar seu sistema para funcionar muito mais perto do que funcionava antes. Se você acredita que informações como esta deveriam chegar a mais homens, homens que estão acordando toda noite achando que não tem solução, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio garante que este conteúdo alcance quem pode estar sofrendo em silêncio com essa mesma frustração, sem saber que existem ajustes simples que podem mudar isso. Agora que você entendeu como o sistema de armazenamento noturno funciona, eu preciso te mostrar os 3 hábitos que mais de 70% dos homens praticam toda noite sem perceber que estão sabotando o próprio sono. E o primeiro é tão comum que você provavelmente fez ontem à noite. Eu chamo esse primeiro erro de a hidratação de última hora. E ele é traiçoeiro justamente porque parece a coisa certa a fazer. Você já ouviu 1000 vezes que precisa beber mais água, que hidratação é fundamental para a saúde, que a maioria das pessoas não bebe água suficiente. Tudo isso é verdade. Mas ninguém te contou quando beber essa água faz toda a diferença. E essa falta de informação está custando suas noites de sono. O comportamento é simples: beber água, chá ou qualquer líquido nas 2-3 horas antes de dormir. Muitas vezes com a melhor das intenções. Preciso me hidratar. Vou beber um copo antes de deitar. Estou com sede. Parece inofensivo. Parece até saudável. Afinal, sede é um sinal do corpo, não é? Aqui está o problema. Líquidos consumidos após as 18 horas ou 19 horas chegam à bexiga exatamente no período em que você deveria estar dormindo. O reservatório enche durante o sono, não antes. Cada 250 ml de água se transforma em uma ida ao banheiro, aproximadamente 2-3 horas depois. Se você bebe um copo às 21 horas e outro às 22, você acabou de programar 2 interrupções para a madrugada. Não é a sua bexiga te traindo, é você, sem querer, agendando seus próprios despertares. A matemática é cruel, mas simples. 2 copos de água após as 20 horas equivalem a 2 idas ao banheiro entre 23 horas e 3 da manhã. Não tem mistério, não tem exceção. Seu corpo processa esses líquidos, seus rins fazem o trabalho deles, e a bexiga recebe a conta, bem no meio da noite. Mas o segundo erro é ainda mais traiçoeiro. Porque ele não envolve água. Envolve algo que você consome achando que não tem nada a ver com a bexiga. Eu chamo de o relaxante falso, e esse erro pega muita gente de surpresa. O comportamento é esse: consumir bebidas com cafeína, café, chá preto, chá verde, refrigerante ou álcool no período da tarde ou noite. Muitas vezes como forma de relaxar após o dia de trabalho. Uma cervejinha, uma taça de vinho, um cafezinho após o jantar, porque é tradição da família. Um chá verde porque você ouviu que faz bem para a saúde. Nenhum desses parece ter relação com acordar para urinar. Mas tem. E a relação é direta. Cafeína e álcool são diuréticos. Eles aumentam a produção de urina. Mas o álcool faz algo ainda pior. Ele suprime a produção de ADH, aquele hormônio que deveria reduzir a urina noturna. É como desligar o modo noturno do corpo. Você está pedindo para o seu sistema fazer exatamente o oposto do que ele deveria fazer enquanto você dorme. Uma única dose de álcool pode aumentar a produção de urina em até 40% nas horas seguintes. 40%. Isso significa que aquela cerveja inocente das 20 horas está enchendo seu reservatório quase pela metade a mais do que encheria normalmente. E a cafeína? Ela irrita diretamente a parede da bexiga, tornando o sensor de nível ainda mais sensível. Você está, ao mesmo tempo, enchendo mais rápido e deixando o alarme com gatilho mais leve. E o terceiro erro. Esse é o mais silencioso de todos, porque não tem a ver com o que você bebe, mas com o que você faz logo antes de deitar. Eu chamo de a ida preventiva. E aposto que você faz isso toda noite. O comportamento parece pura lógica.
Ir ao banheiro imediatamente antes de deitar por precaução, mesmo sem vontade real, para esvaziar a bexiga e teoricamente garantir uma noite tranquila. É o que fazemos antes de viagens longas, antes de reuniões importantes, antes de filmes no cinema. Por que não antes de dormir? A lógica parece impecável. Se a bexiga está vazia, vai demorar mais para encher. Simples assim. Só que não. Aqui está o problema que ninguém te contou. A bexiga é um músculo que aprende por repetição. Quando você a esvazia repetidamente com volumes pequenos, ela aprende que aquele volume pequeno é o limite. O sensor de nível se recalibra para baixo. Com o tempo, ela passa a enviar sinais de cheio cada vez mais cedo. Você está, literalmente, treinando sua bexiga para ter menor capacidade. É como se você encolhesse o reservatório por conta própria, noite após noite, ano após ano. E o mais irônico? Quanto mais você faz a ida preventiva, mais você precisa dela. É um ciclo que se autorreforça. Sua bexiga aprende que 150 em Birabi é o limite e passa a te acordar com 150 em DI. Aí você vai ao banheiro, confirma para ela que estava certa, e ela aprende ainda mais. Quero te contar sobre o Roberto. Ele tem 62 anos, trabalha como contador, e chegou ao meu consultório completamente frustrado. Doutora, eu acordo 4, 5 vezes por noite. Minha esposa já reclama do barulho. Eu não consigo mais dormir no mesmo quarto que ela quando viajamos. Estou destruído. Roberto tinha olheiras profundas. Falava devagar, como quem está economizando energia. Contou que já tinha tentado de tudo. Não beber nada depois das 20 horas, fazer exercícios para cansar, até tomar um relaxante natural que alguém recomendou. Nada funcionava. Quando investigamos a rotina dele, o padrão ficou claro. Roberto bebia 2 copos grandes de água com o jantar, por volta das 21. Depois, tomava um chá calmante às 22 horas, para relaxar antes de dormir. E sempre, sem exceção, ia ao banheiro imediatamente antes de deitar para garantir. Nos fins de semana, adicionava 1 ou 2 cervejas após o jantar, porque era seu momento de descanso. Roberto estava cometendo os 3 erros simultaneamente e achava que estava cuidando da saúde. O chá calmante tinha cafeína, porque era chá verde. Os copos de água programavam 3 idas noturnas. A cerveja desligava o modo noturno do corpo. E as idas preventivas tinham encolhido a capacidade funcional da bexiga dele ao longo dos anos. Ele não tinha um problema de bexiga. Ele tinha um problema de rotina. Antes de continuar, preciso fazer uma pausa importante. O que eu compartilho aqui são estratégias educativas baseadas em padrões que observo com frequência. Mas cada corpo é único. Se seus sintomas são muito intensos, se começaram de repente, ou se vêm acompanhados de dor ou sangue na urina, a atitude mais responsável é conversar com um urologista que possa avaliar sua situação individual. As estratégias que vou compartilhar agora são complementares, nunca substitutas, do acompanhamento profissional. Dito isso, vamos falar sobre o que você pode fazer diferente, porque agora que você identificou os obstáculos no caminho, está na hora de conhecer os passos da transformação. A primeira solução eu chamo de o toque de recolher líquido. E ela é a base de tudo. A ação é específica. Estabeleça um horário limite para líquidos. Nenhuma bebida após as 18 horas, ou 4 horas antes do horário que você costuma dormir. Concentre 80% da sua hidratação diária entre acordar e o fim da tarde. Por que isso funciona? Líquidos levam 2 e 4 horas para serem processados pelos rins e chegarem à bexiga. Ao cortar a ingestão 4 horas antes de deitar, você garante que o reservatório esteja em nível baixo quando o sono começar. Seu corpo tem tempo de processar o que foi consumido antes. Você chega na cama com a bexiga leve, não cheia. Como implementar amanhã? Coloque um lembrete no celular para as 18 horas com a mensagem "Último copo de água". Deixe uma garrafa de água na mesa de trabalho e beba ativamente durante a manhã e tarde. Se sentir sede à noite,
molhe os lábios ou tome um gole mínimo, 30 ml no máximo. Essa quantidade não vai encher o reservatório. O resultado esperado, na primeira semana, muitos homens já notam redução de pelo menos uma ida noturna ao banheiro. Em 2-3 semanas, o padrão se estabiliza. Você vai começar a perceber que é possível chegar às 6 horas da manhã sem levantar. Às vezes, vai acordar e olhar o relógio surpreso. A próxima solução é igualmente poderosa e você pode implementar junto com a primeira, começando amanhã mesmo. A segunda solução eu chamo de a janela de corte, e ela ataca diretamente o efeito do relaxante falso. A ação é específica. Elimine cafeína após as 14 horas e álcool após as 18 horas. Se você consome café, mantenha apenas o da manhã. Se bebe socialmente, faça isso no almoço ou início da tarde, nunca à noite. Por que isso funciona? A cafeína tem meia-vida de 5-6 horas. Significa que metade ainda está no seu sistema muitas horas depois de você tomar aquele café. Cortando às 14 horas, você garante níveis mínimos na hora de dormir. O álcool precisa de 3-4 horas para ser metabolizado por dose, e seu efeito diurético dura ainda mais. Cortando às 18 horas, você dá tempo para o corpo processar antes que o modo noturno precise ativar. Como implementar amanhã? Substitua o café da tarde por água ou chá de camomila. Camomila de verdade, sem cafeína. Se você tem o hábito da cerveja noturna, experimente água com gás e limão como alternativa. A sensação de ritual se mantém. O copo gelado, o momento de pausa, a recompensa do fim do dia, mas sem o efeito diurético. O resultado esperado. Além de menos idas ao banheiro, muitos homens relatam sono mais profundo e menos despertares por outros motivos. Isso porque cafeína e álcool também fragmentam a arquitetura do sono, mesmo quando você não levanta para urinar. Você vai acordar mais descansado, com mais energia, mais clareza mental. A terceira solução é a que mais surpreende e a que exige mais disciplina no início, mas é também a que recalibra o sistema a longo prazo. Eu chamo de o esvaziamento programado, e ela desfaz o dano da ida preventiva. A ação é específica. Vá ao banheiro na hora antes de deitar, não imediatamente antes. E quando for, espere até sentir vontade real, não apenas por precaução. Ao urinar, faça uma pausa de 10 segundos após terminar e tente novamente. Essa é a técnica do duplo esvaziamento. Por que isso funciona? O intervalo de 1 hora permite que a bexiga acumule um volume razoável antes do sono, recalibrando o sensor de nível para capacidades maiores. Você está ensinando para ela que pode segurar mais. O duplo esvaziamento garante que você realmente esvaziou completamente, o que é especialmente importante para homens com próstata aumentada, onde pode haver urina residual. Como implementar amanhã? Se você costuma dormir às 23 horas, programe ida ao banheiro para 22 horas. Não vá novamente ao deitar, mesmo que sinta leve vontade. Essa sensação inicial é o sensor recalibrando. É desconfortável nos primeiros dias, mas é exatamente assim que você ensina à bexiga que ela aguenta mais do que o alarme indica. O resultado esperado. Em 2-3 semanas de consistência, a bexiga começa a reaprender que pode armazenar volumes maiores. Os alarmes falsos diminuem. A capacidade funcional aumenta. Você está revertendo anos de treinamento errado. Quero te contar sobre o Antônio. Ele tem 58 anos, trabalha como representante comercial e viaja muito a trabalho. A noctúria estava destruindo não só suas noites, mas sua carreira. Ele chegava nas reuniões exausto, com dificuldade de concentração, perdendo o fio da meada no meio das apresentações. Eu achava que ia ter que tomar remédio para o resto da vida, me contou. Implementamos o protocolo dos 3 passos. Antônio passou a se hidratar intensamente das 7 às 17 horas. Cortou o café da tarde e substituiu por água com limão, e mudou a ida ao banheiro de ao deitar para 1 hora antes. Nas primeiras noites, ele me disse que foi difícil resistir à vontade de ir ao banheiro de novo antes de dormir. O corpo pedia,
o hábito insistia. Mas ele persistiu. Em 3 semanas, Antônio me mandou uma mensagem que eu nunca vou esquecer. Doutora, ontem foi a primeira noite em anos que eu dormi direto até o despertador. Não é exagero. Acordei e olhei para o relógio achando que tinha quebrado. Hoje, 6 meses depois, ele mantém o protocolo e acorda no máximo uma vez por noite, e apenas ocasionalmente. Suas apresentações melhoraram. Sua energia voltou. Ele me disse que parece que tirou 10 anos das costas. Vamos recapitular o que vimos hoje. Primeiro, entendemos que sua bexiga funciona como um reservatório com sensor de nível, e que após os 50, esse sistema fica mais sensível, mas continua respondendo aos seus hábitos. A idade muda o jogo, mas não determina o resultado. Segundo, identificamos os 3 erros que a maioria dos homens comete sem perceber. A hidratação de última hora, que programa idas noturnas ao banheiro. O relaxante falso, que desliga o modo noturno do corpo. E a ida preventiva, que treina a bexiga para ter menor capacidade. E terceiro, descobrimos o protocolo de 3 passos. O toque de recolher líquido, a janela de corte e o esvaziamento programado, que pode recondicionar seu corpo para noites mais contínuas. Não são truques. Não são promessas milagrosas. São ajustes baseados em como seu corpo realmente funciona. A escolha está nas suas mãos. Você pode continuar acordando toda a madrugada, aceitando isso como inevitável, arrastando-se cansado pelos seus dias. Ou pode começar hoje à noite com um único ajuste: não beber nada após as 18 horas. Parece simples porque é simples. Mas simples não significa fácil. Significa que depende só de você. Ninguém pode fazer isso por você. Nenhum remédio substitui essa decisão. Pequenos ajustes, repetidos com consistência, constroem resultados que você vai sentir na primeira semana. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre suas noites de sono, deixe sua curtida para eu saber que foi útil. E me conta nos comentários, qual dos 3 erros você reconheceu na sua própria rotina? O da hidratação de última hora, o do relaxante falso ou o da ida preventiva? Eu leio todos os comentários e fico genuinamente curiosa para saber qual é o mais comum entre vocês. Você passou a vida cuidando de todo mundo, da família, do trabalho, das responsabilidades. Agora é hora de cuidar do seu sono. Porque você merece acordar descansado. Você merece ter energia. Você merece não temer a chegada da noite. Lembre-se, este vídeo é educativo. A noctúria pode ter diversas causas, algumas que exigem avaliação médica, como aumento da próstata, diabetes ou problemas cardíacos. Se seus sintomas são muito intensos, começaram de repente ou vêm acompanhados de dor ou sangue na urina, a atitude mais responsável é conversar com um urologista que possa avaliar sua situação individual. As estratégias que compartilhei hoje são complementares, nunca substitutas, do acompanhamento profissional.